Olá você, esse é o Simplificando, eu sou Alex Goldner. Eu queria compartilhar com você algo que eu tenho ouvido constantemente, quase que diariamente. As pessoas em geral, elas querem se conformar com um sistema já estabelecido. Ou seja, é mais fácil arrumar um emprego ou desenvolver alguma atividade que pessoas já desenvolvem. O que isso tem de estranho? Não vou dizer de errado para ser mais leve, mas de estranho. Romanos 12, 1 e 2, Deus vai falar para a gente renovar a nossa mente. Quer dizer que precisa ser inovada, reprogramada. Precisamos mudar a forma de pensar. Quando ele fala em Gênesis, e essa palavra continua viva até hoje, para que o homem domine, quer dizer para ele atuar naquilo que ele foi chamado para ser. Quer dizer que ele é o gerente, ele é que controla a situação que está no controle dele. Quando eu me posiciono, por exemplo, como empregado, eu já perco esse poder. Quando eu me posiciono como um empreendedor que quer fazer coisas que existem já feitas da mesma forma, eu simplesmente estou repetindo o que alguém já fez. Uma das grandes características de Deus e que Ele continua querendo instalar em nós, em nossas mentes, é a inovação. Você talvez não precisa ser um inventor, inventar a roda, mas você pode inovar. Então, processos eu ouço muito constantemente: ah, não, isso não vai dar certo, isso já tem, isso não, o pessoal não faz assim, só faz desse jeito. E isso é justamente não inovar, é se conformar com o que já está colocado. E quando Deus chama você para dominar, você não vai dominar com algo que já está colocado, mas muito menos ainda com uma mentalidade que bloqueia todo tipo de inovação. Porque a Bíblia vai dizer que Deus, e no princípio Deus criou. Criou vem, a palavra agregada é criatividade, criação com atividade. Então, se eu não botar para fora a minha criatividade, vai ser difícil de acontecer alguma coisa. Por isso que é preciso renovar a mente de acordo com a mente de Cristo, porque ele tem uma mente criativa, ele cria ao tempo todo. Muitos de nós pensamos que ele criou somente em Gênesis, ele continua criando até hoje. Base bíblica, para quem gosta, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e amanhã, eternamente. Então é a mesma pessoa. Talvez eu e você mudamos, mas Cristo não muda. Deus não muda, Deus é imutável, é um de seus atributos. Então, se eu não começar a receber essa mentalidade e a inovar, vai ser complicado. Por que ele pede para renovar? Porque tudo que eu preciso, tudo que eu vou ser, já está dentro de mim. Ele já me deu. Mas se eu não renovar minha mente para buscar dentro de mim aquilo que ele já me deu, aquele download que ele já colocou em mim, eu não vou trazer à tona. Sabe, o Dr. Miles, ele falava muito a respeito de cemitério como um dos lugares mais ricos do mundo. Não é o ouro aqui da América do Sul, não é o petróleo lá da Arábia Saudita, mas o cemitério. Está cheio de ideias fantásticas, livros best-sellers, músicas que seriam hits nas paradas, sabe? Grandes empresas, grandes pensadores, mas eles foram para o túmulo levando com eles aquilo que eles tinham dentro dele. Por quê? Porque existia medo. E o verdadeiro amor, a Bíblia vai dizer que lança fora todo medo. Então eu posso ter uma vida religiosamente linda, se é que existe isso, ao lado de Deus, ou pelo menos próximo, mas não ser quem eu fui chamado para ser. Quando Deus envia eu e você à terra, ele manda a gente carregado, ou seja, cheio de alguma coisa que é para ser distribuído para a nossa geração. Quando eu não o faço, toda uma geração fica sem o conteúdo que Deus deu para me entregar. Então tem muita gente, o que deveria ser ideal, que você fosse para o cemitério vazio. Jesus foi para o cemitério com 33 anos e meio, 33 anos e 6 meses, mas ele foi vazio. Na cruz ele não disse estou acabado, ele disse está acabado. It is finished.
Ou seja, ele está dizendo que aquilo que ele tinha para fazer, ele entregou tudo. Ele estava indo para o túmulo vazio. Não é desejo de Deus que nem eu nem você voltemos para ele cheios. Ele não gosta. Você deve lembrar da parábola dos talentos, que aquele que trouxe um talento de volta, ele ficou furioso. E para muitos de nós, esse dia do cemitério está cada vez mais próximo. E por medo, você não executa o que ele colocou no seu coração. Enquanto você ainda não sabe, talvez você está na busca, é uma coisa. Deus entende, qualquer um entende. Mas a partir do momento que você já sabe o que você trouxe para o mundo, e você não coloca em prática, você não lança, é um erro muito grande. E eu não quero insinuar, mas eu quero inspirar aqui a palavra pecado. Ela vem do grego armatia e ela significa erro. Então fica a dica, que você possa ser inspirado através dessa história que eu vou contar agora. Há 10 anos atrás, uma designer de Kansas, se eu não me engano, ela pediu conta do seu trabalho. Ela trabalhava por 8 anos, mas não via mais sentido em ficar competindo por ser a melhor designer da cidade, do estado, do país, do que fosse. E ela ficou um ano sem fazer nada. E ela relata que aquele ano foi um caos na vida dela. E eu imagino, você deve imaginar, porque existem contas a serem pagas, existem preocupações que geralmente os homens têm, o que vai contra, e eu sei que é uma luta, Mateus 6,33, que vai dizer que o próprio Deus ele vai cuidar das demais coisas desde que nos concentremos no reino. E isso que você carrega tem tudo a ver com o reino, desde que minha mentalidade esteja conectada com a mente de Cristo, com a mentalidade dele, para que ao desenvolver aquilo eu possa estar impactando o reino e desenvolvendo o reino. Para você que vem me acompanhando, você entende melhor isso. Então, o que ela fez depois desse um ano? Ela teve uma ideia, ela lembrou de uma ideia que ela teve, para você ter uma ideia, de relógios. Ela fez um relógio uma vez para um pedido e ela amou aquele negócio do relógio. Só que ela pensava assim, mas não tem como eu viver de relógio. E ela ia ter uma filha. E longa história curta, o que ela fez? Ela seguiu o coração dela e ela começou a fazer relógios. E as pessoas começaram a ver os relógios que ela fazia. Era mais que um relógio, era uma obra de arte. E eles começaram a fazer pedidos e encomendas. Hoje são 10 anos passados. A empresa dela é da mesma idade da filha e ela atende o mundo, ela envia relógios. Talvez você nunca ouviu falar e tem um motivo, por quê? Porque ela nunca quis fazer produção em massa. O que ela quer e deseja e tem feito e ainda faz é que as pessoas que adquirissem aqueles relógios fossem porque elas quisessem e porque elas admirassem e que elas entendessem o preço por trás daquele relógio, que não era só um relógio, era uma obra de arte. Então, esse exemplo eu estou te dando porque coisas que Deus te dá, às vezes você não consegue enxergar como que você vai viver disso. Ele já tem uma providência, ele já estabeleceu como que isso vai acontecer. Lembra que quando existe um propósito, o dinheiro segue o propósito. E não ao contrário, não é o dinheiro para seguir o propósito. Deus primeiro fez um propósito, depois ele fez você. Ele não fez você e depois vamos pensar o que eu vou fazer com o Alex, deixa eu armar um propósito para ele ver o que ele faz. Efésios 1,4 vai dizer que desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, Deus já tinha eu e você em mente. Isso quer dizer o quê? Que ele já tinha um propósito e ele já criou a gente. Então, a gente consegue entender melhor como que Deus pega um assassino igual Moisés e mesmo assim ele mantém o plano original. Por quê? Porque Deus já sabia quem Moisés era. Ele já tinha isso pronto. A gente vai observar que Deus primeiro termina para depois começar. Ele fez todo o trabalho dele e aí depois ele volta e começa. Então você já está terminado, você já foi feito por Deus, Deus já consegue ver aonde você vai. Então quando um Paulo assassino, quando um Moisés assassino, um psicopata igual Paulo, que faz o que faz, Deus, para ele é fácil perdoar, porque ele sabe quem eles são, ele sabe exatamente o que tem dentro deles que precisa vir à tona. E alguns encontros precisam acontecer
Com Paulo foi a luz, foi essa queda do cavalo, foi um choque drástico de realidade. Com Moisés já foi uma outra ocasião. Foi uma inconformação com o que ele vivia, ou seja, ele não estava conformado. E com você, o que vai precisar ser para que você seja despertado para aquilo que Deus te chamou? Você realmente quer continuar fazendo o que você faz nesse emprego, ou nessa, talvez até a sua empresa, fazendo algo sem sentido, que não te dá prazer, tendo um peso de acordar todos os dias, mais um dia eu tenho que ir para aquele lugar? Ou você quer ficar energizado, acordar com alegria e ter um propósito, porque você já consegue ver lá na frente o que Deus está fazendo? Isso cabe a você. O seu livre-arbítrio vai deixar você decidir. E a minha oração é para que Deus traga um choque para que você seja despertado. Que essa palavra seja um despertamento, para que você seja, sim, quem você é e não quem as pessoas querem que você seja. Não quem a sociedade quer que você seja. Não quem os seus pais querem que você seja, mas quem você é de fato e de verdade. Porque você traz riquezas para o mundo, para mim, para as pessoas, para essa sociedade, para essa geração, que ninguém mais traz. Elas estão em você. E a partir do momento que você não muda a sua mentalidade, que você não confia em Deus, de acordo com Mateus 6,33, que você não se entrega com todo o seu ser, nós todos perdemos por você não ser quem você é. Talvez você tenha sido criticado, rebaixado, humilhado, mas saiba que Deus sabe muito bem quem você é. E eu estou aqui para dizer que você é alguém que tem muito valor, porque todos aqueles que estão na face da terra têm muito valor. Todos nós, independente, temos valor dentro de nós. E você consegue entender por que Jesus ia atrás das prostitutas, atrás dos cobradores de impostos. Simplesmente porque eles estavam fora de posição, eles estavam executando algo que eles não nasceram para fazer. É muito mais do que uma mentalidade religiosa porque ele tem pena e porque eles estão em desacordo com as leis da sociedade. Por favor, entenda, vá além daquilo que te disseram, mergulhe nas Escrituras, mergulhe no coração de Deus. O Espírito Santo, ele continua ensinando. Ninguém precisa te ensinar, você precisa se relacionar com ele, que ele te ensina. E não vai ser da forma como te dizem que deve ser, vai ser da forma dele. Ele fala naturalmente com você. Você é a imagem e semelhança de Deus. Se você não entender o valor que você tem, toda uma geração vai sofrer não recebendo aquilo de tão precioso que Deus colocou em você. Tá joia? Grande abraço. Por favor, pense nisso. Seja despertado nesse dia para essa realidade. Não continue seguindo essa corrente desse rio. Ela vai dar numa cachoeira que tem morte, não tem vida. Você precisa criar a sua própria lagoa. Você tem o poder de decorar, de colocar as pedras, de colocar toda a ornamentação e trazer um lugar novo, trazer um ambiente. Tá joia? Grande abraço. Até amanhã.